Seja bem-vindo a mais um podcast da Neuroexcelência. É um prazer ter vocês aqui conosco. E hoje a gente tem a Núbia aqui conosco. A Núbia, ela é esposa de um paciente meu. Na verdade, já foi meu paciente, né, Núbia? O Josué, ele tem uma história linda e incrível para contar e dividir conosco de superação, de família mesmo. A história deles é linda e é por isso que ela está aqui, para dividir um pouco dessa história maravilhosa conosco. Se apresente, Núbia. Não tô acostumada a estar desse lado daqui, né? Mas eu sou a Núbia, esposa de Josué, mãe da Maria Luísa, e a gente vem de um pós-AVC muito grave, que foi tirado todas as esperanças da gente, e aos poucos ela foi voltando, e uma das profissionais responsáveis por isso foi tu, né? Que bom, fico bem feliz. O Josué, ele tem 32? Não, ele teve o AVC com 32, hoje ele tá com 34. Foi um AVC imenso, gente, foi um AVC em tronco encefálico, numa região importante do nosso cérebro, que comanda a parte pulmonar e respiratória. Então, ele foi para casa, isso já faz quase 2 anos, né? Vai fazer 2 anos agora, né? Em julho. Ele foi para casa com traqueostomia, em uso de respirador, então ele não conseguia respirar sozinho, ele não tinha o controle respiratório, e também com gastrostomia. Então, a gente começou o trabalho com ele, e eu lembro como se fosse hoje a mensagem da Núbia, né, no WhatsApp. Ela disse: "Oi, tudo bem? Meu marido teve um AVC, e eu gostaria muito de saber como funciona o seu trabalho." E eu, naquela época, não tinha mais horário, assim, minha agenda estava hiperlotada. Eu disse: "Olha, não tem horário, mas me conta um pouco do quadro, para eu poder tentar te direcionar para alguma colega, né?" E aí ela disse: "Então, meu marido tem 32 anos. Eu digo: "Ai, Senhor Jesus, né? Lá vem, né? Aqueles pacotinhos complexos, assim." E eu disse: "Não, então, se tu não se importar, eu vou depois do meu horário atender, avaliar, para conhecer um pouco melhor o quadro e ver o que consigo fazer para te ajudar, né?" E foi um paciente que me marcou demais a história dele. Realmente é uma história em que o prognóstico era muito ruim. A ideia, o prognóstico era que ele realmente não saísse mais do respirador, que ele nunca mais conseguisse respirar sozinho, então a iminência de não sair mais de uma traqueostomia. E, obviamente, com mais dificuldade, porque se está com respirador, uma traqueostomia, a alimentação também é prejudicada, apesar de que seria possível, mas com mais dificuldade. E a fala também, né? Por conta da traqueostomia, da ventilação mecânica, a fala seria praticamente impossível. E a gente se superou rapidamente, né, Núbia? Conta um pouquinho, assim, dessa evolução neste primeiro momento do Josué, assim. Então, foi tudo muito assustador no início, né? Ele teve uma piora de um mês com tontura e tudo mais. Quando a gente foi pro hospital, ele teve uma parada cardíaca de aproximadamente 3 minutos. E ali eu achei que eu tinha perdido ele realmente. Eu vi ele, literalmente eu vi o Josué morto. Uhum. E aí depois ficou na UTI 20 dias, 8 dias de quarto, totalizou 28 dias. Os médicos falavam que ele não ia ficar menos de 3 meses no hospital. Então, ali já foi algo que, não, calma, não tá indo como foi explicado, né? Mas, assim, eu acredito que os médicos passaram o pior pra gente se preparar realmente pro pior. Pra gente não é o fato de não ter esperança, mas talvez eu não ia entender a gravidade daquilo se não fosse explicado dessa forma, né? Uhum. Mas, a princípio, quando ele estava em coma ainda, foi falado que ele não acordaria. Que um paciente anterior, com 10 anos a mais, ele teve morte cefálica. Então, quando ele acordou, ele já surpreendeu por ter acordado. Ele acordou totalmente lúcido. Uhum. As senhas de banco, todas, no calor da emoção, eu esqueci. Ele sabia me falar todas. Uhum. Mas aí, me falar como? A comunicação era bem complicada, né? Porque ele não tinha voz, né, gente? Porque quando ele tá com traqueostomia, só pra gente explicar um pouquinho, ele tinha o respirador e a traqueostomia. Então, o ar não passa pra cima da laringe e, por mais que ele articule, ele não tem o som da voz. Isso. Mas ele conseguia se fazer comunicar por articulação. Na verdade, ele tentava, mas era bem difícil de entender ele, assim, muito inchado das medicações, né? Então, o que a gente entendia mais era no piscar. Então, ele piscava uma vez pro sim e 2 pro não. E aí, a gente falava a letra, e quando era a letra correta, ele piscava que sim e a gente montava a palavra. Então, para falar uma frase era meia hora, assim, 40 minutos.
E aí... Mas aí a gente entendia que ele já tinha uma compreensão super preservada, Sim, né? não. O comando motor do piscar, né? E a articulação era atrapalhada, na verdade, lentificada por conta de toda a medicação mesmo ainda, né? E o cognitivo também, né? Mostrava que se ele lembrava Preservado. as senhas do cartão, meu marido tava ali ainda. Muito limitado, mas estava ali. E aí, no hospital mesmo, eu já comecei a 1000 promessas. E eu falei pra ele que eu faria tudo o que eu pudesse e o que eu não pudesse eu daria jeito. E foi assim com todos os profissionais que estão com a gente. Quando eu entrei em contato contigo, foi indicação de um dos fisioterapeutas, o Fabiano. Ele falou, não, é melhor e tem muitas tecnologias que ela usa e vai ser bom, fala com ela que vai dar certo. E aí, quando tu falou que não tinha agenda, eu, bom, não vai ser agora, né? E mais algo que creio que seja Deus, né? Tô com teu coração e tu foi lá. E, assim, todos os profissionais, por mais que falavam o pior, eles tinham uma esperança, né? Querendo ou não, com a força de vontade de Josué, nosso empenho, né? Porque como família, eu lembro que no início, eu não lembro se foi tu, mas acho que foi tu que me comentou para fazer um quadro com alguma coisa com a agenda do Josué, né? E aí eu comprei um quadro imenso. Foi eu. E eu botei muita coisa, então... Chegavam enfermeiros lá e falavam, nossa, que legal, deixa eu botar uma foto dessa ideia, como tu é organizada. Então, tipo, eu tive orientação que me levou a fazer o melhor que eu podia, né? Com certeza. E aí, eu lembro que tu chegou lá e falou, olha, eu não sei aonde a gente vai chegar, mas a gente vai mais longe do que a gente tá. E foi, assim, algo que... Eu tô me arrependendo. Que bom. E eu conto essa história várias vezes, né? Mas agora tá... a esperança, que era pequena, ela deu um salto imenso, né? Porque, querendo ou não, o Fabiano conhecia a história desde o início. Ele pegou o Josué lá no hospital. UTI, né? Então, ele sabia literalmente tudo que os médicos falavam e tinha uma noção, assim, de como ele tava. E tu chegou lá, ele já tava um pouquinho melhor. Então, como a gente falou que ele tava pior, eu acredito que falou, não, se ele melhorou em, sei lá, 1 semana, 2 semanas, ele tem grande chance de melhorar, ainda mais com tudo que tu fornecia, né? Ele superou todas as expectativas desde a época da UTI, né? Foi. O prognóstico era ruim, porque a gente parte, né, como profissional da saúde, de uma premissa de um conhecimento técnico, de uma região afetada, de um conhecimento neurológico. Sim. Mas acima disso existe Deus e existe a vontade do paciente também. E o Josué nos mostrou que ele tinha vontade, Sim. tinha empenho, e vocês como família também, né? Eu sempre digo que a Núbia, ela foi fundamental neste processo de evolução do Josué. Sempre esteve ali para nos ouvir e para realizar. Porque não é só ouvir o que a gente tem para dizer, né? Muitas vezes, e a gente entende que um AVC, ele é um turbilhão numa família. Um dia tu tá saindo para trabalhar e no outro dia tu tá num hospital com teu marido entre a vida e a morte. Sim. Literalmente. E aí quando tu volta para casa, tua vida não é mais absolutamente nada do que era antes de acontecer o episódio. E isso é muito difícil de organizar. Para quem tá nesse meio, para quem está no tumulto, às vezes não consegue raciocinar tudo. E esse é um cuidado que a gente tem muito importante. Às vezes, não é só a fonoaudiologia, é para além da fonoaudiologia, é olhar para essa família, essa organização, que às vezes está uma bagunça. E aí, quando a gente sugere um quadro como aquele que foi eu mesmo que sugeri, tu consegue visualizar o teu processo, visualizar, lembrar que dia da semana é, porque às vezes tu não sabe nem que dia da semana é, naquele tumulto, né? E aí, quem é o profissional que vem, quais são as medicações que têm que ser dadas, porque tu passa de esposa, a cuidadora, a enfermeira, a técnica de enfermagem, a tudo junto, né? E ainda tem que gerenciar filho, a tua dor, a tua frustração, teus medos também, a tua insegurança como esposa. Sim. Porque até então, tu era a esposa de um homem que, tu mesma já disse pra gente, que ele tomava a frente de tudo, né? Era. E de repente, do nada, você virou essa pessoa responsável por essa família inteira, né? Foi. Eu achei que eu não ia dar conta. Na verdade, eu tinha 99% de certeza que eu não daria conta, porque eu e o José, a gente é casado há 14 anos, e a Ara fez 14 agora. E até o AVC, era totalmente ele à frente de tudo. Eu, literalmente, era a esposa ao lado, mas quem cuidava do financeiro, eu não dirigia.
eu acompanhava ele. Então, claro, eu dava minha opinião, tudo, era uma conversa, mas ele tomava frente. Então, e sem contar a parte da saúde mesmo, né? De aspirar, de trocar, de limpar a sonda. O cuidado da enfermagem, né? Isso no hospital, quando as enfermeiras me falavam que o que eu tinha que fazer, eu chorava, assim, horrores. Eu falava, meu Deus, eu não tenho dinheiro para contratar alguém para fazer isso e eu não vou conseguir. O que vai ser do Josué? Como é que eu vou... No início, ele não conseguia fazer xixi sozinho, então eu tinha que passar sonda de alívio. Então, para mim, era algo assim que... eu imaginava uma dor muito grande. Eu ia fazer essa dor nele, né? E era necessário. Claro. E era desesperador, assim. Eu lembro que ou eu tava resolvendo problemas ou eu tava chorando. E aí, quando eu tinha que resolver problemas ou falar com ele, eu não queria demonstrar a minha vulnerabilidade pra ele. Porque naquele momento eu precisava ser a força que ele não tava tendo, né? Ou a empolgação, digamos assim, de... Não, valeu a pena e vai valer a pena eu me esforçar aqui porque a minha família tá do meu lado. Com certeza. Porque, querendo ou não, eu acredito que muita gente nessa hora tem medo, né? De o esposo ou da esposa não aguentar e acontece. Como humanos, a gente... eu ainda conto que eu levei 3 meses pra ir no médico pedir ajuda pra medicação porque eu tava em depressão. Então, eu levei 3 meses pra pensar em mim. E pensar em mim, não em mim, Núbia, mas que eu precisava estar bem para cuidar dele. Então, para pensar em mim mesmo, foi recentemente. Mas é bem complexo. E eu digo sempre que o AVC é além do AVC, né? Porque o AVC acontece numa pessoa, mas ele mexe numa família inteira. A gente tinha uma empresa que a gente teve que fechar, então eu não consegui nem vender. Então, eu tive que fechar Então, no meio disso tudo, além de cuidar dele, cuidar da casa, cuidar da filha, tentar pensar em mim, lembrar... Eu emagreci 8 quilos em um mês. Ainda eu tinha que pensar na empresa, em fornecedores... Toda a questão burocrática ainda, né? Que tinha por trás, né? Enquanto o José estava na UTI, a nossa loja foi arrombada, então... Fala baixinho pro Josué não escutar, ele escuta e fica ansioso. Ele sempre foi uma pessoa ansiosa. Depois do AVC, isso, sei lá, triplicou. Então, é bem difícil. Mas, graças a Deus, e a gente teve muitas pessoas ao nosso lado, tem ainda, que orientaram. E eu consegui seguir a orientação. Às vezes, não tão na risca como eu gostaria, né? Mas... Bom, eu acho que a melhora dele diz muito, a minha melhora, a nossa evolução como família também. Eu acho que eu tô cumprindo a minha promessa. Com certeza. O Josué, gente, a gente tirou a gastro dele em quanto tempo, Núbia? 4 meses. 4 meses ele já estava se alimentando 100% via oral. E um pouco depois a gente começou o desmame da traqueostomia dele. E conseguimos junto, né, na equipe com o Fabiano, toda a parte da fisioterapia é um trabalho de reabilitação, a gente nunca é uma profissional sozinha, a gente tem que sempre ressaltar isso, a equipe multi faz toda a diferença. E no caso do José, nós estávamos com uma excelente equipe, né? Sim. Então, o José, ele conseguiu tirar a traqueostomia também. 5 meses também. Foi muito precoce, pensando num prognóstico que não tínhamos, de retirada nem de respirador, quem dirá de tráqueo, né? Então, tiramos o respirador, tiramos a traqueostomia dele. Então, hoje ele come via oral, ele respira em ar ambiente sem nenhuma dificuldade. Ele está em processo de reabilitação, ele é tetraplégico ainda, mas já consegue mexer algumas coisas da mão, já tá reabilitando um pouco dos movimentos dos pés. E tudo isso também, Núbia, eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que a gente aplicou neuromodulação não invasiva nele, né? A neuromodulação é uma coisa que causa muitas dúvidas nas pessoas, sim, muitas dúvidas. Porque é algo, entre aspas, a nível popular, novo. Na ciência, a gente já estuda neuromodulação há bastante tempo, mas é algo que vem se tornando mais popular e está um pouco mais nas mídias hoje, muito recente, assim, coisa de 5 anos para cá. O meu objetivo com o Josué sempre foi trabalhar a questão da respiração dele, a coordenação respiratória dele, trabalhar um pouco a parte motora dele, de mastigação, deglutição, fala dele, parte motora mesmo. E aí depois a gente oferece também a neuromodulação como um benefício geral para ele, afinal de contas ele é um paciente que teve um AVC.
E nunca me esqueço, assim, do primeiro dia que a gente aplicou a estimulação nele, o TDCS especificamente, ele sentiu um dedinho, né? Ele fez um micro movimento num dedo, assim. E foi uma comoção geral, né? Porque ele sentiu aquilo, né? E ele disse, nossa, eu tô sentindo alguma coisa diferente, coisa que ele não sentia desde o AVC. Ele tinha a sensibilidade bem reduzida, mas assim, não era nem o sentir de tocar, era o sentir, ele sentiu que mexeu. Isso. Então era algo que ele não sentia há muito tempo, né? E sem contar que falaram que ele não ia mexer mais nada, ele literalmente saiu do hospital mexendo olho e boca. Isso. Então quando ele mexeu o mínimo que fosse, pô, tem movimento, então tem uma esperança ali. E hoje ele já tem o movimento da mão, né, do braço, assim, Sim, tá trabalhando essa coordenação dessa mão, desse braço, ainda não é o ideal ainda, digamos assim. Mas para quem não teria nenhum movimento, né, hoje já consegue fazer uma certa adaptação para ele olhar um celular, para ele passar a mão no celular e olhar, né, tem um pouco de ele domínio, tá treinando agora o mouse também, ele consegue com dificuldade mais levar a comida na boca, ele mexe o dedão do pé. Pra mim, assim, tudo foi muito surpreendente. Isso. Mas quando chegou lá no dedão do pé, que é mais longe do cérebro, assim, pra mim foi, nossa, pronto. Agora a gente não tem mais dúvida que se chegou aqui, pode chegar tem bastante coisa pra ganhar ainda, né? Sim. E o Josué, então, ele não é mais meu paciente na fonoaudiologia, a gente já deu alta para ele. Ele ainda tem uma incoordenação pneumofonoarticulatória, que é uma dificuldade para ele coordenar a respiração, controle de ar que entra e sai desse pulmão, para controlar a fala dele articuladamente, né? Então, ele tem uma fala, a articulação dele é boa, ele mexe, ele sabe o que ele quer falar, ele não tem dificuldade de planejamento motor, mas ele tem dificuldade de controlar o ar. Então, quando ele vai falar uma frase muito longa, ele não consegue ir soltando o ar pausadamente para cada palavra, né? Então, falta ar no meio da palavra, ele tem que pegar o ar de novo e continuar a fala dele, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai ganhar daqui a pouco. Não adianta eu estar neste momento no processo terapêutico com ele, porque ele precisa ganhar um pouco mais de controle respiratório. Então, ele está neste ganho respiratório ainda, para depois a gente trabalhar especificamente essa fluência de fala dele, digamos assim, certo? Mas, de qualquer maneira, a gente continua neuromodulando o Josué. A gente trabalha com ele ainda com TTCS e TVNS, estimulação transcraniana elétrica, e a de nervo vago também. Então, a gente faz protocolos fechados para ele. Então, a gente acompanha o Josué para isso, para neuromodulação. Sim. E com essa história, já estamos aí há quase 2 anos vivenciando essa família, né, Núbia? A Núbia, ela teve que se reinventar. Ela teve que aprender uma nova profissão, porque o Josué teve que fechar a empresa. Eles tinham uma empresa de tecnologia de celulares, né, de assistência técnica de celular, eles tiveram que fechar a empresa. E aí ela teve que se reinventar. Então, hoje ela é essa mulher que cuida do Josué e hoje ela é social media. Ela foi estudar para poder estar dentro de casa e estar trabalhando. E aí, porque eu acho que nada é por acaso nessa vida, a Núbia hoje ela é a nossa social media. Ela que está atrás do nosso Instagram aí, pensando nos nossos YouTube, Spotify, Instagram, e ela que está pensando aí em como que a gente pode chegar cada vez melhor em vocês, para que vocês possam conhecer cada vez mais a neuroexcelência, quem somos nós, quem é Cíntia Zappellini, a fonoaudióloga que está por trás dessa empresa, quais são os nossos propósitos. Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais dispostas a estarmos dispostos para que vocês nos conheçam, para que aquilo que a gente oferece de tratamento, que é um tratamento de excelência de fato, chegue até vocês, porque muitas vezes na correria e na loucura do dia a dia da emergência, porque estar dentro de uma família de um paciente neurológico é sempre um turbilhão, nem sempre a família tem tempo de procurar nas profundezas, né? Então a gente tem que estar aí, a gente tem que estar aparecendo nessa mídia social para vocês aparecerem, para a gente poder se mostrar e vocês saberem que existem e a hora que necessário for, saber onde procurar ajuda, né? Sim. A Núbia chegou em mim por uma indicação, né, Núbia? Foi. Como foi pra ti, assim, aí agora eu gostaria de inverter esses nossos papéis, como tu é a nossa social media e tu já foi uma paciente nossa, né, um familiar de um paciente nosso, eu gostaria de inverter os papéis aqui, eu gostaria que tu nos contasse e tu me faça perguntas e nos conte dúvidas para que a gente possa também tirar dúvida das pessoas de coisas que foram dúvidas para ti. Questionamentos que tu se fez para que tu escolhesse o profissional para atender o teu marido. E como é, né, essa busca? Porque eu imagino que não deva ser fácil escolher um profissional, porque tu parte do nada, né?
E aí eu preciso do nada escolher profissionais que eu não sabia nem que existiam, né? Então, conta para nós um pouquinho disso e me traga dúvidas e objeções e coisas que você tinha enquanto paciente procurando um profissional para ajudar o teu marido. Então, hoje eu consigo ver os dois lados, né? Eu passei, ainda passo, né, como familiar. Então, eu fiz umas anotações de dúvidas que eu tinha na época e que eu acredito que muitas pessoas tenham. E aí, com o tempo, que eu acho que a gente já tá fazendo 1 ano junto, trabalhando junto na Neuroexcelência, eu aprendi muito mais do que eu já tinha aprendido com o Josué, né? Então, eu penso que tem coisas que eu sei hoje por te questionar, por te acompanhar, e que talvez as pessoas tenham um receio de ficar perguntando, de ser uma pergunta assim, não vou perguntar isso, né? Parece tão leigo da minha parte, vou pesquisar aqui, mas eu acho que é necessário perguntar. Inclusive, esses dias eu gravei um vídeo que a gente teve um problema com o Josué, com uma infecção urinária, e eu fui cheia de perguntas e eu fico feliz quando o profissional quer me responder sem... A gente percebe, né, que não importa a tua pergunta, o importante é tu sair daqui sem dúvida. Exatamente. Então, eu fiz algumas perguntas que eu lembro. E é sempre bom a gente ressaltar, Núbia, porque aquilo que é duvidoso para ti pode ser a dúvida de tantas outras pessoas, Exato. né? Em que as pessoas possam fazer perguntas e que nenhuma pergunta ela é boba o suficiente para não ser feita, né? Então, os questionamentos, saúde, eles têm... Os questionamentos, eles têm que ser feitos, eles têm que ser pontuados, porque é questionando que a gente vai atrás de novas respostas, em que a gente busca outras opções e possibilidades. E é detalhes que a gente, como familiar, a gente não consegue. Uma é por estar naquele turbilhão e outra por falta de informação mesmo, né? Exato. Hoje, eu sei muita coisa porque eu te acompanho. Porque talvez, mesmo se eu não trabalhasse contigo por trás das câmeras, eu ainda teria dúvidas. E vou dizer que ainda, com certeza, a gente vai conversar, eu vou ver um paciente diferente teu e falar, não, mas isso eu não sabia. Então, é muito... A saúde, ela é muito ampla, né? Pega muitas situações. E principalmente a neuromodulação, né? Eu não sabia que ela poderia chegar a tantas pessoas e não faria só na área tantos benefícios. Exato. É surpreendente, né? Uma coisa que eu lembro muito e que tu comenta às vezes em alguns vídeos nossa, mas isso parece tão bom, será que é verdade mesmo? Assim, parece algo... Eu acho que ela tá aumentando um pouquinho. Exagerado, né? E hoje, às vezes, tu chega, assim, de um estudo, porque tu tá sempre buscando coisas novas, né? Tu chega assim, meu Deus, eu não me canso de me surpreender com o que eu já trabalho, eu já sei que é bom, mas eu chego ali e falo, meu Deus, tem mais isso. Então, quando tu chega de um evento, de um estudo, tu já chega transbordando felicidade por descobrir que o que tu tá trazendo pros teus pacientes pode surpreender mais ainda, né? E é exatamente isso, gente. Eu acho que em nenhuma área, eu acho que todas as áreas a gente tem sempre mais a evoluir, né? A IA tá aí, ela tá nos trazendo avanços infinitos na tecnologia, na educação, na saúde, em todas as áreas. Ela vem para nos ajudar muito e ela vem também para nos questionar. Ela vem para nos cutucar a aprender mais, porque é possível a gente ir sempre além, sempre buscar mais. E não pode ser diferente na área da saúde, né? A gente que lida com vidas, eu digo assim que eu Cíntia profissional de 1 ano atrás, eu não posso ser a mesma hoje. E eu não posso jamais querer que essa Cíntia de hoje seja a mesma daqui a 1 ano. Eu preciso ser melhor. Eu preciso entregar mais, né? E eu acho que isso é o que me move, assim. Esse é o nosso propósito dentro da Neuroexcelência, é entregar atendimento de qualidade, de excelência sempre. Para que cada uma das famílias que sejam tocadas por nós, elas sejam transformadas, que a vida delas sejam transformadas, né? A gente nem sempre vai trazer a cura, né? Infelizmente, o caso do Josué é um desses. Talvez a gente tenha algumas limitações. Sim. Mas dentro do que tínhamos de prognóstico, o que hoje temos, o que podemos oferecer de mudanças e qualidades são inigualáveis, né? Tanto que a gente esses dias estava conversando e eu não vou muito longe. Ele tem dias, assim, bem difíceis, né? Levando em consideração um homem que fazia tudo e hoje ele depende de uma pessoa para tudo. Eu não preciso muito longe para lembrar ele
de quanto ele já melhorou. Eu nem comparo com outros casos. Eu falo, bom, é só lembrar como tu chegou em casa. Não vou nem muito longe lá na UTI, porque tinha sido muito recente. Mas chegou em casa mexendo olho e boca. Então, hoje, mas eu ainda não consigo mexer a cadeira de roda. Mas, puxa, ele não conseguia nem mexer mais nada. Era mão e boca. Ele não conseguia falar. Não conseguia Esses comer. dias eu tava vendo o vídeo dele falando a primeira vez, assim. E é um avanço enorme, né? Onde tu não tem nada e consegue algo, não importa o tamanho daquilo no momento, mas algo já quer dizer que teve uma evolução, né? Isso aí. Mas então tá, deixa eu te fazer alguns questionamentos que eu lembro. Existe a possibilidade de, antes de a gente entrar com neuromodulação, no caso de Josué, não seria melhor a gente esperar o paciente evoluir alguma coisa sozinho? A neuromodulação, ela vem a nosso favor. O que a neuromodulação faz? A neuromodulação, ela prepara um terreno. Vamos pensar assim, tá? Todo treino convencional, eu diria que é uma sementinha que está sendo plantada, né? E a gente está vendo essa plantinha crescer. Essa planta, ela vai crescer mais rápido e mais forte num solo fértil ou num solo que não foi preparado, né? Então, essa é uma comparação, uma analogia muito simples, mas é isso que a neuromodulação faz. A neuromodulação, ela prepara esse terreno, ela prepara esse cérebro. Ela deixa esses neurotransmissores mais equilibrados. O cérebro da gente, quando sofre um AVC ou um traumatismo craniano ou várias outras questões neurológicas, como doenças degenerativas, ele está desorganizado, essa balança está descompensada. Um lado trabalha muito, um lado trabalha pouco, uma região cerebral está hiperativada e uma está hipoativada. E aí, quando a gente dá uma terapia convencional, esse cérebro vai ativar algumas coisas. Ele vai funcionar com certeza. Trabalhamos com isso durante muitos anos, Sim. né? E ainda se trabalha muito com a terapia convencional. Mas, para mim, Cíntia, que conheço, que estudo neuromodulação não invasiva, não faz mais sentido eu trabalhar apenas com uma terapia convencional e perder um tempo precioso de reorganização cerebral num pós-AVC imediato, por exemplo. Talvez, dependendo do quadro clínico, existem algumas limitações. Talvez, em menos de 30 dias de um AVC, eu não possa aplicar um TDCS. Mas eu posso e devo, e já existem alguns estudos que já estão sendo aplicados TVNS, estimulação de nervo vago, dentro da UTI. Porque lá, o paciente teve um AVC ontem. Amanhã ele já está sendo aplicado TVNS. Porque aí vai regular esses neurotransmissores e as sequelas vão ser menores. A inflamação vai ser menor. Uma lesão secundária vai ser diminuído o risco. Então, se eu tenho um conhecimento em neuromodulação não invasiva, em que eu conheço a fisiologia, o funcionamento desse cérebro com neuromodulação, eu jamais deixaria este paciente esperar. Esperar o quê? Esperar o tempo passar, sem a chance de melhoras mais rápidas, mais eficazes, mais eficientes? Não, eu jamais esperaria. Tá? Quanto antes, melhor. A neuromodulação, ela vem preparar esse cérebro para que essa semente, essa terapia convencional, ela cresça com muito mais propriedade, muito mais rápido, com muito mais força. Entendi. E esse tipo de tratamento, ele não é muito caro? A neuromodulação, ela tem um valor, um investimento um pouco mais alto, sim. São equipamentos que custam um valor considerável. Os cursos, né, e a nossa atualização profissional, ela também tem um valor. Então, sim, é um valor acima de um valor convencional. Mas o que é ser mais caro, né? Será que, se eu trabalho com neuromodulação e a terapia em 6 meses eu tenho resultado A, ou eu não trabalho com neuromodulação e eu levo 1 ano para ter este resultado, será que esse tempo a mais de terapia, em que eu vou investir mais tempo, não vai equivaler a esse dinheiro investido num tempo menor de neuromodulação? Então, sim, se eu comparar um valor de sessão de uma terapia convencional e com neuromodulação, são valores diferentes, sim. Mas isso não quer dizer mais caro. Quer dizer um valor de investimento um pouco mais alto, sim, e tá tudo bem, porque isso é qualidade, é entrega e é resultado. É entrega e resultado e que a gente vê na prática clínica e vê também nas evidências científicas. Nada do que a gente faz na neuroexcelência, ela é um achômetro.
É tudo baseado em evidência científica. A gente estuda demais, a gente está lá atualizando semanalmente, mensalmente, a gente está olhando as referências dos artigos novos que estão saindo, os resultados novos, o que teve maior eficácia, o que teve menos evidência. Para isso aqui achou-se que seria o resultado A, teve ser apenas o resultado B e está tudo bem. Então, a gente tem que conhecer, né? Mas neuromodulação, com certeza, ela tem um valor de investimento mais alto, mas não mais caro. E para pessoas que talvez não tenham condição, assim, existe algum olhar que tu consiga passar para ela, assim, o que ela deve fazer? Sempre existe, né? Eu digo assim, ó, a gente trabalha aqui com os pacientes. Eu tenho pacientes que têm condições econômicas de pagar e eu tenho aquela família que também não tem condições econômicas. E vocês são um exemplo disso, né, Núbia? Sim. Vocês tiveram do nada, não tinham mais trabalho e mesmo assim tu foi atrás, tu arrumou solução, né? Então, a vaquinha online ajuda, pedir ajuda ajuda. O profissional sempre tem uma solidariedade, a gente ajuda também de uma certa forma. O que é legal a gente dizer aqui também é que este também é o nosso trabalho, né? Então, assim, a gente se solidariza muito com os familiares também das pessoas que não têm condições econômicas, mas ao mesmo tempo é o meu trabalho, a minha entrega, é o meu tempo que eu estou lá atendendo aquele paciente, então eu também não posso ser apenas voluntário, né? Uhum. Quem sabe um dia a gente vai ter o nosso instituto, né, para realmente prestar serviço voluntário. Mas aí é outro lugar, né? E a gente trabalha para isso, um dia chegarmos nesse lugar também. Sim. Mas existe sempre possibilidades. Eu digo assim, ó, às vezes é melhor uma sessão bem feita com neuromodulação do que 10 numa convencional, dependendo do quadro clínico do paciente. Então, muitas vezes não é a quantidade de sessões, é a qualidade daquilo que é entregue, né? Então, o que a neuromodulação faz a nível cerebral, às vezes eu evito 10 sessões. Em uma aplicação de neuromodulação, eu evito 10 sessões para frente. Sim. Então, não é o caro, é um investimento, sim, falando de saúde, mas é a sua saúde, é a saúde do seu familiar e que se a gente rebolar, a gente consegue dar um jeitinho. Eu acho que antes de achar caro ou barato, a avaliação, né? Sempre. Eu acho que, porque talvez assuste, porque é algo diferente, uma tecnologia, isso deve ser caro, eu nem vou chamar ela. E isso nem passou pela minha cabeça, apesar de que quando o Fabiano te indicou, eu pensei assim, não, levando em consideração tantos elogios e sabendo que é a melhor da região, barato não deve ser, mas eu não vou deixar de ir atrás, porque eu não sei o caso do Josué, né? Uhum. E outra, eu vou fazer o possível dentro do que eu posso e contar com a ajuda de outras pessoas, mas o importante, que é o que hoje eu falo muito, é aproveitar a janela, né? Aproveitar aquele tempo, porque Núbia, tinha uma noção que quanto antes, mais chances. Uhum. Então, importante, antes de ficar com medo do valor, do preço, do custo, conversar, a avaliação, né? E aí, a gente, com a avaliação, eu sempre digo assim, a gente não consegue dizer em quantas sessões. As pessoas perguntam, mas em quantas sessões tu acha que tu consegue dar alta pro meu marido ou pro meu pai, ou enfim, né? A gente muitas vezes não consegue quantificar o número de sessões, porque normalmente é um tratamento longo, né? É um processo, né? É uma reabilitação neurológica. Então, a gente não consegue, às vezes, quantificar o número de sessões. Mas existem protocolos fechados em que a evidência científica nos diz que tem resultado. Então, olha, a gente pode propor um protocolo. A gente alcançou 50% do que gostaríamos. Podemos repetir o protocolo? Ou não? Vamos fazer semanal? Ou vamos fazer uma vez a cada 15 dias? Alcançamos tanto de evolução. Agora a gente pode espaçar o atendimento. Olha, agora, depois de tantos atendimentos, a gente pode voltar a fazer um protocolo fechado. Cada caso é um caso, né? Então, parece muito clichê, né? Cada caso é um caso, aí ela vem aqui e quer cobrar o que ela quer. Não é dessa forma. É porque realmente a gente trabalha com a individualidade, né? E aquilo que às vezes funcionou para o Josué não vai funcionar para outro paciente. A gente também precisa entender isso. E não só de o que funcionou para o Josué. O Josué foi mais rápido. Não, às vezes aquele outro paciente pode ser mais rápido ainda, né?
E as surpresas, né? Sim. Porque cada paciente responde mesmo de um jeito. E o Josué, que não tinha nenhum prognóstico de sair de uma traqueostomia de um respirador, saiu da gastro, do respirador e da tráqueo, em menos de 6 meses. Então, assim, se tu fosse apenas esperar o tempo, porque a equipe médica não me deu nenhuma esperança, né? Então, eu não vou atrás, talvez tu não tivesse nem saído de um respirador. Aceitar, né? Só o que a gente escuta é o terror, né? Porque não dá, né? é uma realidade, não é que o caso do Josué, ele foi desacreditado, não é. É porque dentro do quadro clínico, aquilo é o que se esperava. Por que ele respondeu positivamente? Porque foi feita uma boa terapia, foi feita terapia convencional, fisioterapia, foi feita a neuromodulação, que também interfere e melhora a fisioterapia, porque ela envolve o cérebro. Então, o benefício da neuromodulação, gente, ele não é só para os benefícios fonoaudiológicos. A gente trata a depressão com neuromodulação, a gente trata a parte motora, tremor de Parkinson tem evidência científica, para Alzheimer tem evidência científica. A gente tem evidência científica para várias questões, porque ela regula, ela organiza esse cérebro. Não esqueçam, ela prepara terreno, ela prepara esse cérebro, ela deixa esse cérebro pronto. Eu faço em mim, faço no meu filho neuromodulação. Eu trato o meu filho com neuromodulação e as respostas dele são lindas de ver. A diferença do meu filho antes e depois da neuromodulação, para a questão da atenção, do foco dele, porque ele tem um TDAH. A minha, eu não tenho nenhuma patologia. Outro dia eu postei que eu estava fazendo neuromodulação. Eu não tenho nenhuma patologia cerebral, eu não tenho nenhuma dificuldade. Mas eu neuromodulo. E quando eu neuromodulo, eu percebo a diferença da minha atenção. Mas é porque tu tem déficit de atenção? Não, eu não tenho déficit de atenção. Mas eu melhoro a minha atenção e a minha memória quando eu faço neuromodulação. Então, eu faço em mim, né? E eu vivencio na prática, na minha vida dentro de casa, a neuromodulação. E é incrível. Para mim, que não tenho nenhuma questão neurológica, eu já sinto melhora, tu imagina a melhora que são dos pacientes. E eles mesmos referem, o Josué referia, cada vez que a gente aplicava a neuromodulação nele, ele dizia, nossa, eu tô sentindo não sei o quê, nossa, eu tô sentindo não sei o quê. Não é verdade, Núbia? Então, assim... No começo ele até se assustava, né? Isso. É normal? É que eu já tô sentindo aqui... E a gente, não, isso é reflexo. Era a resposta da neuromodulação. Sim. E nele foi lindo de ver, assim, como ele estava tetraplégico, né? E ele tinha a questão da sensibilidade, da parte motora. Cada semana que a gente aplicava, cada dia que a gente fazia uma sessão, ele sentia nitidamente uma dormência diferente na mão, no dedo, um movimento de um dedo. Nossa, eu lembro de mínimos movimentos, assim, ó. Era incrível de ver aquilo, né? É lindo de a gente ver isso. Então, a neuromodulação é isso. Eu sou apaixonada mesmo, né? Porque ela realmente faz toda a diferença na minha vida. Mesmo tu vendo tudo, tu sabendo tudo que ela é capaz, tu ainda se surpreende, porque daí tu vira espectadora daquilo que tu fala, daquilo né? que a gente estuda, né? Daquilo que a gente acredita. E a gente vê na prática, isso é incrível. Eu tenho um paciente meu que eu aplico uma vez por semana. A gente faz terapia, ele teve um AVC também, troncocefálico, viu? No mesmo lugar de Josué. E ele também tem uma coordenação pneumofonoarticulatória, ele trabalha a questão respiratória também, ele tem uma dificuldade de equilíbrio também pelo AVC. E ele diz, Cíntia, quando eu fico sempre esperando o dia que tu vem, porque eu fico muito melhor. Ele sente nitidamente a diferença do dia que eu aplico, ele diz que ele fica muito bem, que é mais fácil para ele caminhar, que as mãos dele mexem melhor, que a fala dele fica mais solta, e aí conforme vai passando, ele vai chegando na última dia de eu chegar, ele sente que fica um pouco pior. Mas isso também é importante a gente dizer. Quando o paciente diz que ele fica um pouco pior, não quer dizer que ele volta sempre para estaca zero. Ele vai ser dependente da neuromodulação a vida inteira? Não. Ele ganha, aí ele estabiliza. Aí ele ganha de novo, aí ele estabiliza. É como se fosse uma escadinha, então ele dá uma melhorada. Quando ele diz que ele piora, mas ele não volta para onde ele estava. Ele está sempre um ponto para cima. Então, ele sente uma piora comparando aquela semana. Mas ele acostumou, né? Isso mesmo. Vai habituando as melhoras, né? Uhum. Eu digo assim, é igual a gente, quando a gente engorda 1 quilinho, 2 quilinhos, que a calça vai dando uma apertadinha. Daí tu só percebe mesmo que engordou a hora que a calça não fecha, né? E a neuromodulação é essa melhora, entendeu? Ela melhora um pouquinho, melhora mais um pouquinho, aí vai mas parece que eu não melhorei. Mas se tu parar pra olhar 1 mês atrás, 2 meses atrás, olha a diferença de quem tu era pra quem tu é agora. Nossa, sim, realmente, velho, eu tô bem melhor, entende? A neuromodulação faz isso. Ela vai somando, é um efeito cascata de melhoras, entendeu? Nesse cérebro. Não volta, né? Não o volta. Josué nunca teve nenhum... Isso aqui eu mexi um Ganhei, dia e depois perdi. parei de mexer. Não. O que piora. aconteceu que a gente se surpreendeu foi que ele começou a mexer a mão esquerda
E depois a direita que Foi mais rápida, né? foi muito mais rápida, né? Mas ele sempre tá evoluindo. É bem nítido, a gente nota. Às vezes alguém pergunta, como é que ele tá? Deu uma parada? Eu sei, não, todo dia é uma coisa diferente. Ele continua evoluindo. Sim. E ó, o Josué, ele tá com quase 2 anos de lesão. Isso é bem importante também a gente falar, né? E às vezes as pessoas me perguntam, isso talvez é uma coisa importante. Mas até quanto tempo eu vou ter que ter de reabilitação, né? Enquanto o paciente estiver evoluindo e apresentando respostas favoráveis, melhora nos sintomas, a gente vai fazer terapia. Sim. Eu não vejo por que parar, né? Ele entrou num platô. Ok, ele não melhorou mais. Então, por que ele não melhorou? Será que eu parei de entregar diferentes resultados que ele poderia estar melhor? Eu me avalio. Não, tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo. A gente mudou o protocolo, fez A, fez B e ele realmente estagnou, ele entrou no platô. Ok, ali é a hora de a gente dizer para essa família, olha, o que nós conseguimos, nós conseguimos. Chegamos num limite. Acredito que daqui para frente nós podemos continuar a terapia? Podemos. Mas talvez não mais para ganhar, para manter, se a família optar por isso. Se não, a gente para o atendimento ali. Mas quanto tempo é isso depois de uma lesão? Vai depender exclusivamente saber, né? De cada história, de cada paciente. Eu até nisso, talvez daí chega a parte que eu ainda tenho dúvidas. Tem um caso que eu acompanho no Instagram que o menino teve um AVC, eu acho que com 20 anos, muito novo. E já faz 10 anos. E ele ainda tem evoluções. Então, às vezes o Jô fica com medo, né? E eu falo, mas não faz sentido. Claro, talvez por estudos médicos, já ouvi falar que chega num ponto que não evolui mais, ou evolui menos. Mas eu acho que é algo muito particular, né? Porque vai dar força de vontade do que tu faz, do teu organismo mesmo. Exato. Porque esse menino com 10 anos de AVC, ele tem evolução. Então eu falo pro Josué assim, não fez 2 anos o teu. Então assim, chegar uma semana que tu não vê tanta evolução, porque eu acredito que da onde ele tá, ele queira tanto uma evolução tão grande que quando tem uma evolução pequena, não dependendo no dia que ele não tá bem, aquela evolução não é nada. Né? Sim. Pra mim, eu sempre vejo uma evolução muito grande. Então, eu acho que é lugar de assistir, né? Isso. E aí eu falo pra ele desse caso, eu falo assim, gente, é um menino que ele ficou tetra, ele não consegue falar, ele fala, mas assim, eu nunca consegui entender o que ele fala. A esposa, quem trabalha com ele, provavelmente consegue compreender, né? Mas ele não consegue mexer as mãos, tudo que ele faz é com uma caneta adaptada na boca, e ele tem evolução que ano passado ele ficou em pé pela primeira vez e se manteve com 10 anos de lesão. Então eu sempre falo pra ele, não tem como tu saber, daqui 5 anos eu não vou mais evoluir. Não sei. Não dá pra afirmar, até porque se a gente parar, eu sempre gosto de trazer isso também, Nubi, assim, a gente tende sempre a patologizar, né? A sempre justificar por causa da doença, do AVC, do acometimento, enfim. Mas todos nós temos que evoluir todos os dias. Sim. Todos nós temos que aprender todos os dias. A gente tem sempre uma coisa nova para aprender. A gente vai ler alguma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar na vida. A gente vai aprender a fazer uma coisa diferente, um esporte diferente, não é verdade? Então, todos nós, entre aspas, comuns, digamos assim, a gente não busca evolução todos os dias? Sim. E aí, por que então, o paciente que teve um acometimento neurológico não pode evoluir todos os dias, sabe? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que ter cuidado em não botar limites, porque nenhum ser humano precisa de um limite. A gente não precisa ter um teto para chegar. A gente pode sempre querer um pouquinho mais. E isso faz com que nos tornemos cada vez melhores. Mais seres humanos, mais empáticos, mais inteligentes, mais o que for. Mas a gente precisa estar em busca de algo novo sempre. Isso é o que nos motiva como seres humanos. E então, tirar essa ideia de que o paciente neurológico ele tem 2 anos para ganhar, depois dali ele vai estagnar. Não. Ninguém precisa estagnar. Podemos todos crescer. E a neuromodulação, ela vem muito para isso, tá? Sim. A gente tem estudado e a gente está trazendo novidades para a neuroexcelência em relação à neuromodulação, inclusive para atenção, para memória, para depressão. Estamos em contato com psicólogos profissionais para a gente poder atuar nessa área também em conjunto com uma equipe multi, porque a neuromodulação, hoje ela é evidência A para tratamento de depressão. Então, assim, poxa, olha quanto que a gente tem para melhorar. E aí é um paciente que não é neurológico, não é um paciente pós-AVC, é um paciente que está ali trabalhando, lutando para viver bem, para ter uma felicidade na vida.
e não consegue porque o cérebro está desequilibrado e disfuncional. E a neuromodulação vem para isso, para trazer esse equilíbrio para o cérebro. Então, gente, assim, eu sou suspeita de verdade para falar, mas eu sou apaixonada pela neuromodulação não invasiva, porque ela faz toda a diferença na vida de qualquer um de nós. O importante, acredito que é não pôr um limite, né? Exato. Deixar Nunca, em aberto e lutando. De nós, para nenhum ser humano. Para qualquer pessoa. Isso aí. Então tá, deixa eu te fazer mais um questionamento. Vamos lá, vamos ver dúvida das pessoas, né? Enquanto a Núbia tá procurando, a gente aproveita para dizer, gente, assim, de verdade, se vocês tiverem dúvidas sobre como é que funciona a neuromodulação, como que funcionam as aplicações, qual é a frequência, tudo isso é super individualizado, é pensado mesmo para cada um de vocês, entende? Então, entrem em contato com a gente, para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Já que tu falou sobre comprovações, é uma pergunta que, assim, é algo relativamente novo para o público, né? Para quem não tá na área. Isso não é muito novo e algo que mexe com o cérebro, ele não se torna perigoso em algum momento? Todos os nossos estudos, eles são super respaldados, né? Toda a nossa aplicação prática, ela é respaldada no estudo científico, tá? Então, quando a gente vai fazer neuromodulação no paciente, a gente nunca vai escolher o risco. A gente vai sempre pecar pelo excesso de cuidado, nunca pela falta, tá? Então, existem algumas poucas contraindicações absolutas para cada uma das técnicas, essas a gente respeita absolutamente todas, e as que têm indicações relativas, digamos assim, a gente vai sempre avaliar. Em equipe multi, em avaliação com médico, em avaliação com neurologista, se vale a pena, se tu acha que se a gente realmente acredita que vai fazer a diferença, a gente começa com uma dosagem menor, com uma aplicação mais espaçada, sempre em segurança. Então, assim, o paciente sente o choque. Não, ele não sente o choque, mas ele sente. Eu sinto, por exemplo, coceira. Depois, quando eu boto a eletroestimulação, o TDCS, eu tiro o eletrodo e eu sinto coceira, bastante. Tem pessoas que não sentem nada, tem pessoas que ficam com a pele um pouquinho vermelha, porque é uma corrente elétrica que está entrando no cérebro, né? Então, tem pessoas que têm algumas sensibilidades a mais, mas não necessariamente um choque, isso a pessoa não vai sentir, não. Tá? Essa era a minha próxima pergunta, se o paciente sente algo. Hoje eu tinha vezes que sentia, tinha vezes que não, mas a pele dele é bem sensível. Ficava um pouquinho vermelha, mas assim, rapidinho já passa, né? Já passava. A da orelhinha que a gente fala, o TVNS, estimulação de nervo vago, aí a gente sente como se fosse... eu pergunto sempre pro Theo, por exemplo, filho, tá sentindo o pica-pau? Que é como se fosse uma microagulhadinha, assim, né? Sim. E é constante, né? Dependendo do estímulo, é constante ou não também. Mas é algo 100% tolerável. Não é para sentir dor, né? É para sentir somente uma cosquinha. Uma cosquinha. Eu digo que é o pica-pauzinho tomando na orelha dele, por exemplo, né? E tolera, e tá tudo certo. Sim. Funciona para todo mundo? Funciona para todo mundo com critérios clínicos, né? A gente não pode generalizar nada. Até outro dia teve uma colega que colocou num grupo de estudos que a gente faz parte, que ela estava aplicando no paciente dela e a filha do paciente perguntou, tu não quer aplicar em mim? Já que isso aí faz tão bem, eu também quero aplicar em mim. Aí ela perguntou, gente, mas como é que eu faço? Eu aplico, eu não aplico? Ok, tu pode aplicar, desde que tu tenha critérios, para que tu vai aplicar nela? Com que objetivo terapêutico? Com que intenção tu tá aplicando nela, né? Então, não é algo que tu vai sair por aí, hoje eu vou botar em ti. Hoje eu acho que eu quero botar esse aqui em ti. Eu acho que esse aqui tá bonitinho, hoje vai combinar contigo. Não é sobre isso. Botar em qualquer lugar também. Entende? Então, funciona, mas com critério clínico, né? Então, e outra coisa que é importante também, não é apenas uma aplicação por uma aplicação. Não é um aparelho que você vai lá, você vai comprar e você vai colocar em você e sair aplicando, né? Existem critérios clínicos para colocar, existem locais, porque, se tu inverte o ponto, né? Se tu bota negativo e positivo, em vez de tu ativar, tu inibe. Então, existe conhecimento, né? A gente não faz um cursinho para fazer neuromodulação, a gente faz muitos cursos. A gente tem que entender de anatomia, a gente tem que entender de fisiologia, neuromodulação é uma coisa importante. É sério, não é? Não é brincadeira, não é acho bonitinho esse negocinho vou colocar aqui na tua orelha, não é isso. É sobre conhecimento, sobre técnica e critério clínico, tá? Mas ele funciona assim para uma grande maioria das pessoas.
E por que que nem todos os profissionais estão usando ainda? Isso é uma questão de acreditar, de princípios, talvez, de escolhas profissionais, assim como tem profissionais que escolhem uma metodologia e acreditam naquela metodologia ou naquela linha teórica de pesquisa, outros acreditam na linha B de pesquisa, né? E a neuromodulação, para mim, ela faz total sentido. Eu fui conhecer de perto e me apaixonei, por isso que eu acredito piamente nela. Então, é uma questão de escolhas, acredito, de cada profissional, de prioridades, às vezes, não sei dizer assim. Eu falo por mim, né? Eu digo que eu realmente conheci e fui aprender, porque conhecer, saber que existe é uma coisa, ir em busca de um conhecimento é outra, e tomar a sua decisão de pôr na sua prática clínica ou não é outra escolha, né? São escolhas que vão fazendo sentido ou não na sua vida profissional. E para mim, a fotobiomodulação, a transcraniana, a TVNS, todas elas, a partir de um conhecimento, fez sentido. A partir de um conhecimento teórico, faz sentido para mim o que ele faz a nível cerebral. Então, é uma escolha estar com eles na minha prática clínica. Inclusive, outro dia teve uma pessoa que entrou em contato e por conta dos valores realmente não serem iguais a de um treino convencional, uma terapia convencional, ela disse, mas aí eu não posso escolher? E se eu quiser que tu seja minha fonoaudióloga, mas que você não faça neuromodulações? Aí o preço não fica metade? Então não fica metade. Hoje eu não opto mais por trabalhar apenas com treino convencional. Hoje a minha escolha é entregar excelência. E para eu entregar excelência, hoje eu entendo que a neuromodulação faz parte do meu processo terapêutico. Então, se você me perguntar, você consegue fazer hoje uma terapia convencional? Consigo, porque eu sou fonoaudióloga, essa é a minha essência. Mas eu não opto por ser apenas uma fonoaudióloga convencional. Eu sou uma fonoaudióloga com neuromodulações não invasivas em que eu entrego o resultado, em que eu entrego excelência no atendimento. Porque assim, o meu paciente tem um resultado inigualável. E a qualidade de vida e a transformação que eu gero na vida deles é algo inigualável. E aí eu não abro mão. Talvez, me veio agora na cabeça, é algo tão surpreendente, tão bom, que até os profissionais ficam assim, será? Na dúvida. Será que eu invisto nisso? Parece tão bom, mas né? E talvez só veja na prática, né? Vai chegar algum momento que vai ser necessário esses profissionais também buscar conhecimento, né? Tomara, eu torço por isso. Eu fico bem feliz que alguns colegas já estão abrindo os olhos também para isso. Inclusive, eu pego bastante no pé de algumas colegas. Eu digo, não, mas tu precisa fazer, porque faz toda a diferença. Nossa, eu vejo, gente, na minha prática, eu tenho mais de 10 anos de experiência clínica. E 10 anos de experiência clínica em neurologia. Então, eu consigo ver quem eu era, quais eram os meus resultados numa terapia convencional e quais são os meus resultados hoje na terapia convencional associada à neuromodulação. E eu não consigo comparar os resultados. Eu fico apaixonada com as respostas porque são cada vez mais surpreendentes. Então, assim, como que eu vou optar por não entregar isso? Não posso. E talvez, hoje é a melhor da cidade. Eu garanto. Mas ter mais Cíntias para atender tanta gente também, né? Com certeza. Por isso que a neuroexcelência também cresceu, né? Porque tu viu essa necessidade de ter pessoas ao teu lado que entregam o que tu quer entregar, o que tu entrega, né? Isso mesmo. Por isso que a neuroexcelência, literalmente por isso que a neuroexcelência nasceu, né? Antes era apenas eu, Cíntia Zappellini, fonoaudiologia. Hoje somos a neuroexcelência, em que existem profissionais que estão comigo, em que juntas discutimos casos clínicos, em que juntas a gente faz protocolo de neuromodulação não invasiva, em que todos os pacientes da nossa equipe, todos, eles recebem o mesmo tratamento. E passam por ti, né? Sempre, todos eles. Todas as discussões clínicas, avaliações e o direcionamento clínico, nós somos uma equipe de verdade. A gente senta para discutir, para que a gente possa entregar um padrão de atendimento na clínica. No atendimento da neuroexcelência. E assim, às vezes, é porque antes, quando era só tu, talvez, né, algumas pessoas, igual o caso do Josué, né, tu encaixou ele ali porque era pra ser, mas às vezes não dá mais pra encaixar ninguém, porque tu tem a tua vida pessoal, tu tem o teu momento que tu quer buscar mais conhecimento pra entregar mais, então a neuroexcelência precisou aumentar pra ti também saber que tu tava entregando o máximo que tu poderia sem te prejudicar também, né? Exatamente, e alcançar mais pessoas. E, inclusive, em relação a alcançar mais pessoas, é o que a gente está também agora oportunizando a neuromodulação de tratamento remoto.
É importante a gente falar nisso também, Sim. né? Que é algo novo que a gente está trazendo, em que a gente vai disponibilizar os aparelhos, o equipamento, em que a gente vai enviá-lo para a cidade. Porque o paciente que não mora em Criciúma não tem oportunidade de ser tratado com neuromodulação, agora vai ter, né? Em que a gente vai fazer uma avaliação online, em que a gente vai enviar os equipamentos, a gente vai orientar, ensinar como é que é feita a aplicação, todo um processo com segurança. Sim. Sobre as nossas responsabilidades, em que o paciente vai ser neuromodulado com o auxílio de alguém da família e feita a terapia de forma online e remota. Então, essa é uma oportunidade também de a gente alcançar mais pessoas. E é uma sede que tu tem, né? É. Eu posso ir ali na outra cidade? Não dá tempo. Não, eu vou fazer... Vamos pensar alguma forma de atender mais pessoas. Alcançar mais pessoas, transformar mais vidas. Esse é o meu objetivo sempre, assim. É oferecer qualidade, dignidade, porque eu fico pensando o quão difícil é estar no lado de vocês, né? Como familiares de um paciente neurológico, em que vocês também têm sede de melhora dos seus familiares. E aí, como que eu tendo um conhecimento na mão e tendo uma tecnologia que eu sei que faz diferença, eu vou limitar isso, né? Eu não posso só achar que tá bom eu estar aqui no meu mundinho. Eu preciso expandir isso para que mais pessoas sejam transformadas. Tanto que daí juntou comigo, aí a gente inventa um monte de moda, e aí ela, o que tu acha? Vamos lá. Tanto que o Spotify, YouTube, crescer a neuroexcelência, tudo isso em menos de um ano. É isso aí, menos de um ano. Sempre inventando moda. Coisa boa, né? Ótimo. É bom demais a gente ter parceiros, viu? E a Núbia, eu acho que é isso, assim. A Núbia tá comigo há um ano nessa parte da mídia. Mas eu digo que é muito mais do que a mídia, porque ela é um espelho daquilo que as minhas famílias vivem, né? Inclusive, já vamos dar um spoilerzinho. A gente está elaborando um evento para agosto agora de 2026, em que a gente vai falar e oportunizar conexão. Então, conexões que transformam o nome do nosso evento, né? A gente não para, né? A Nubia diz, meu Deus, não para nunca. Não para. A gente tem que crescer e levar conhecimento e acolher famílias. E esse é o nosso objetivo deste evento. Conexões que transformam vai ser um acolhimento para essas famílias neurológicas, né? Esses familiares e esses pacientes que vivem diariamente a luta e a busca constante por mais autonomia, por mais qualidade de vida, em que a gente vai poder oferecer, oportunizar acolhimento e transformação na vida de cada uma dessas famílias. E faz toda a diferença, né? A gente chegou, na verdade, a gente tem uma conexão, às vezes, sem até perceber, né, Cíntia? Porque a gente estava numa conversa onde eu criei um grupo de cuidadoras. Isso. Fazendo a minha propaganda também, claro. Mas aqui é tudo de coração, assim. Quando eu iniciei essa trajetória de cuidar, algo tocou em mim de talvez não tivesse tantas pessoas para me orientar. Tinha muitas pessoas, mas a maioria já no meio da saúde, né? Não há alguém que também vivia exatamente no mesmo lugar que eu. Então, quando a gente estava fazendo terapia com o João numa clínica, a gente chegava uma esposa ali, eu já falava, tu tá com alguma dúvida? Pega meu telefone, qualquer coisa me liga. E isso foi crescendo muito dentro de mim. E aí, te acompanhando, a gente já fez gravações com alguns pacientes teus, familiares, isso. E eu vi a necessidade, assim, de... Será que alguém acolheu essa pessoa e pensou, não, calma, eu já tive aí, vai passar? É difícil, mas tu vai conseguir, calma, não vê por esse ângulo. E aí eu inventei a moda de fazer um grupo de cuidadoras. Eu com uma amiga que eu fiz também, ela, se eu não me engano, é de Belo Horizonte. Então, assim, tem várias mulheres, a maioria esposas, namoradas, de AVC, lesão medular, traumatismo. E eu contando isso pra Cintia, assim, calma, tu vai me ajudar nisso aqui. E aí ela me apresentou, meu Deus, mas né, algo maior. Mas vai ser mais central e contato mesmo, né? A pessoa vai estar ali. É diferente quando tu tá no meio de tantas pessoas que te mostram que também estão ali, né? Porque às vezes eu tive aproximação por momentos, por interesses, no caso, né? Por algo em comum. A gente tem momentos que a gente pensa assim, né? Por que eu, né? O que eu fiz pra merecer isso? Será que eu fiz algo tão ruim assim? E não é merecimento, né? Saúde tá aí, qualquer pessoa pode acontecer. Isso. E aí, escolher ajudar, eu acho que é algo muito bonito. Eu tive essa sorte de ter pessoas pra me ajudar, mas não
do mesmo lugar que eu estou. Então, a minha intenção sempre foi assim, só que eu me achava tão pequena, eu vou fazer isso só aqui na internet e tal. Aí a Cintia vai lá e vem. Então bora Mas trabalhar vai ser muito juntas, bom. né? Vai ser lindo nosso Assim, evento, é um não vai? projeto excelente. E a gente tá em busca de pessoas que queiram participar com a gente, né? Bora pedir ajuda, né? Vai ser muito bom, eu tenho certeza. A gente tá com bastante amor e carinho promovendo esse evento, em que a gente realmente quer acolher pessoas, acolher famílias, acolher mães, pais, esposas, filhos de pacientes neurológicos, em que muitas vezes nessa luta diária se sentem muito solitários, mas que não estão, que existem muitas pessoas ao seu redor que podem também te ajudar e te acolher. E dividir e trocar ideias parece algo tão bobo, tão simples, mas que transforma tanto e acolhe tanto o nosso coração, não é? Ah, eu vejo só ali no grupo, assim, tem dia que às vezes passo o dia trabalhando, cuidando, quando eu vou ver tem 400 e poucas mensagens, assim, eu falo, mulher, como é que vocês conseguiram conversar tanto? Não dá pra me acompanhar. Mas já teve momentos de eu estar mal e eu chegar ali no grupo e fazer um relato, assim, e eu ver que, nossa, não, a gente já passou por isso também, calma, tu é guerreira, e te botar pra cima também, porque como qualquer outra pessoa, a gente tem dias bons e dias ruins. Exatamente. Eu como cuidadora, Josué como paciente, tu como uma pessoa normal, não, tu tem os teus problemas. Todos temos, né? Exato, então é importante tu ter com quem contar. E em alguns casos, assim, eu tenho amigas que falam assim, eu não desabafo mais contigo porque o teu problema é muito grande. Mas, gente, a gente saber que a outra pessoa também tem problema é algo que faz o nosso problema ficar mais leve. E a gente não se sentir tão peixe fora d'água, né? É só saber que todo mundo tem os seus, né? E não é porque eu quero que o outro tenha para que o meu seja menor. Não é isso. É só pra entender dividir, que, né? É só pra saber acolher e dividir. E é isso, gente. Nosso tempo está acabando, Núbia. Quero muito te agradecer a tua participação aqui comigo. É uma honra poder ter a Núbia aqui como minha colega de trabalho, como minha parceira de marketing, e a gente pensar juntas, pensar pelo meu lado profissional, mas também o fato de ela ser familiar e ter sido minha paciente, né, com a família dela, é algo que me ressignifica o tempo inteiro. O nosso trabalho de marketing, ele não é um trabalho puramente de marketing, ele é um marketing pensado em acolher, em ajudar, em levar conhecimento e transformar as vidas das pessoas verdadeiramente. Existe sentimento junto, né? Sempre tem. Não existe. As pessoas dizem, mas tu já tá há tantos anos no mercado, né? Tu consegue dividir? Não, a gente não consegue dividir. A gente também somos todos seres humanos e eu acho que a empatia, a verdade, o acolhimento, ele faz parte, ele não existe como dividir isso do lado profissional. Os profissionais que cuidam do Josué, nenhum escapou. Todos são nossos amigos, frequentam nossa casa, vão comer, fazer churrasco. E é isso aí. De alguma forma, a gente quer retribuir também, né? Claro. O carinho e ter gratidão não é só falar, né? É fazer algo. É viver a gratidão, né? Diariamente. E é isso, gente. Se vocês estão com a gente até agora, compartilhem esse vídeo. Muitas pessoas precisam estar aqui ouvindo junto com a gente aquilo que a gente tem para dizer, para informar, para trocar de conhecimentos. E não é apenas um conhecimento teórico, é um conhecimento que transforma a vida de verdade das pessoas. O que tu teria, Núbia, para a gente encerrar? Uma frase tua para as pessoas. Então, tem um versículo que eu levo antes do AVC, é algo que para mim é muito nítido, né? Que Deus tocou no meu coração e no coração de Josué com esse versículo sempre. O Josué tem tatuado, forte e corajoso. E o nome de Josué é Josué 1:9, seja forte e corajoso. Então, ser forte não é ser forte o tempo todo, mas ter coragem de viver aquilo, né? E eu acredito nisso, assim, que a força te traz coragem e a coragem te traz força. E se deixar ser vulnerável, né? Eu tô aprendendo ainda, não posso dizer pra vocês que eu sou a mais vulnerável, que eu peço ajuda, mas pedir ajuda, contar com as pessoas ao teu redor, nem todo mundo vê que tu precisa. A Cintia me mostrou isso algumas vezes, assim, se tu não pedir, ninguém vai vir, porque a pessoa tá na correria da vida dela. Não é óbvio, né? O outro não vai perceber a sua necessidade, se a gente não se deixar mostrar. Pede ajuda mesmo achando que tá incomodando, se a pessoa não puder, ela vai pensar em alguma coisa contigo, e às vezes é só trocar uma palavra, né? É isso aí. E é isso, seja forte, corajoso e confie. Amém. É isso aí, gente. Muito obrigada.